vamos trabalhar. Open your Bible. Daniel, capítulo 1, please. Está traduzindo em português para ele? É o meu sonho, falar inglês e você traduzir em português. Livro de Daniel, por favor. Nós estamos aí com um monte de gente viajando. 10 irmãos foram tudo para o Canadá. Engraçado que não avisaram o pastor a maioria. Mas nós vamos ter reunião. Eu gosto disso. Deus leve em paz eles e traga em paz os irmãos que foram viajar. O Isaac, primeira vez, né, que ele saiu, está saindo dos Estados Unidos. Que bom. Glória a Deus por isso, né, irmão? Em meio a tanta dificuldade, são os nossos irmãos aqui que podem estar viajando e domingo vão estar aqui já, para a glória de Deus. Amém? Livro de Daniel, no seu capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e ergueu-a na planície de Dura da província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados de todas as autoridades da província para assistirem com dedicação da imagem que ele mandara erguer. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será lançado imediatamente na fornalha de chamas. Capítulo 1 agora. No terceiro ano do rei de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo dos seus deuses. Na terra de Sinar os colocou na casa do tesouro de Deus. Versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes: a Daniel, Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Amém? Certamente você já ouviu falar desse texto, certamente você já viu inúmeras ministrações a respeito dos jovens que foram jogados na fornalha. Certamente você já sabe o fim, né? Certamente, se eu começar do final para o começo, eles foram lançados. Já vou dar um spoiler para você. O rei mandou aumentar as chamas e eles foram jogados ao ponto das pessoas que jogaram eles morreram. E o Nabucodonosor olha e diz assim: nós não jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E o quarto, ele tem a semelhança, o rosto dos deuses. Porém, quem eram esses meninos? Lembrando que nós lemos lá no primeiro capítulo de Daniel, Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá, e ali foi levado algumas pessoas, e ele pede algumas características para ele. Ele queria homens que vinham da linhagem real, e a linhagem real, se a gente for entender um pouco, ele vinha da mesma linhagem de Davi.
E normalmente era assim que trabalhava quando alguém invadia, e ele pegava os principais, principalmente de linhagem real, para estar trabalhando. Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, foram levados. E eles eram de extrema importância, extrema inteligência e de um intelecto avançado. E aqui a gente já aprende uma coisa, que Deus nunca foi contrário ao estudo, a eu desenvolver a um intelecto. Aliás, muito pelo contrário, por muito tempo, muitas pessoas, eles abafam o entendimento lógico, dizendo um texto citado, paralelo, e eu abro aspas aqui, dizendo que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Esse texto, esse recorte que eu estou fazendo, ele é colocado dentro de um contexto específico. Mas certo é que, desde da antiguidade, sempre houveram homens que eles eram extremamente inteligentes e intelectuais. E esses meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram extremamente intelectuais. E aí eu quero rapidamente falar com vocês como eles eram preparados. Primeiro, a estrutura israelita deles. Olha só, de 5 a 12 anos, eles eram ensinados pelos pais. Eles eram ensinados pelos pais, especialmente pelo pai. Então eles eram ensinados, e olha só, o foco de estudo deles dentro de casa, dentro do ambiente dele, literatura e escrita hebraica. Então ele sabia todo o alfabeto hebraico, a memorização da Torá. E a Torá é o livro do Antigo Testamento dos judeus. E aos 12 anos, quase que na sua totalidade, que os meninos já falam decorado aquilo. Lembra da história de Jesus, quando Maria volta e esquece Jesus? Está lembrado disso? E quando eles voltam, encontram Jesus ensinando os fariseus, os ensinadores. Aí muitas pessoas olham para aquilo e dizem assim: como pode uma criança muito inteligente? Aqui são duas coisas. Primeiro, a inteligência da sabedoria divina, para ele estar debatendo com pessoas de extrema estrutura filosófica e intelectual, com um menino que não era por si só totalmente tolo, porque aos 12 anos o menino já sabia debater assuntos. E eles aprendiam leitura, escrita hebraica, a memorização da Torá, cânticos e salmos, e a história de Israel e a sua genealogia. Então isso, ele estudava de 5 a 12 anos. Então vai vendo o nível de cultura, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Depois veio um outro período de educação, que era a educação sacerdotal, que de 13 a 18 anos, os jovens de elite estudavam com sacerdotes, escribas e oficial do palácio. Lembrando que naquela época, para você ter uma boa escola, não era barato. Lembra do texto de quando a Bíblia fala de Paulo, que ele estudava aos pés de Gamaliel? Este Gamaliel era um grande professor judeu. Ele era um grande mestre. E aqui dá algum entendimento. Certamente Paulo, não quero falar de Paulo, mas Paulo tinha outras cidadanias. E uma das cidadanias de Paulo era romana. Naquela época, para ter uma cidadania romana não era simples. E uma das coisas para se ter a cidadania romana, ele precisava ter alto poder aquisitivo. Então, entende-se, alguns estudiosos caminham por esse caminho, que Paulo tinha posses. E dá para se entender que ele estudava ao pé de Gamaliel. Era uma escola que só estudava gente rica. Esses dias eu estava vendo alguém falando que em São Paulo tem uma região lá que chama a região dos Jardins. E o rapaz mudou para lá, ele foi ver a escola. Só a matrícula da escola é R$60 mil. Aí você entra na escola, e tem alguns requisitos para você entrar lá. Então, existe escola hoje ainda muito cara. E olha só, e aqui nós estamos falando de uma educação de meninos que tinham uma estrutura, faziam parte de uma família de elite dentro daquele momento que os judeus estavam vivendo em Judá. Olha só, jovens de elite estudavam com sacerdotes, escribas e oficiais do palácio. O que eles aprendiam lá? Olha só o que eles aprendiam. Então aqui eu estou falando de dois períodos, quando ele aprendia em casa
e aqui ele já estava numa escola. O que ele aprendia lá? Administração pública, diplomacia, leis, decretos reais, que estão tá os deuteronômios, que são os códigos do reino, retórica e sabedoria oriental. Olha só, matemática, contabilidade e comércio. Quem lembra de José? Lembra de José quando José revela o sonho e o faraó fica encantado com ele, fala assim: aonde alguém arrumou tanta sabedoria? E aqui José, naquela época, vamos entender que ele também tinha uma escola que não era, nós estamos já falando de um tempo mais antigo, mas certamente José ele foi também educado diante de saberes intelectuais daquela época. Então não eram pessoas tão simples. O que mais ele aprendia? Estratégia militar para funções de liderança. Então nós estamos falando de 4 meninos que faziam parte dentro de uma família de liderança, uma família sacerdotal, uma família de reis, posso assim dizer. E eles tinham isso, se ele poderia virar um líder, ele tinha que saber estratégia militar. A educação religiosa avançada, né? Muitos recebiam treinamento na lei e na profecia, incluindo literaturas dos rolos sagrados e prática de pureza ritual, da Levíticos 11 e 15. E todos os textos de Provérbios e Eclesiastes. Eu estou só dando esse pano de fundo para a gente entender que toda vez que a gente fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, mal a gente entende quem são esses meninos. Por que eles foram para lá? Então eles foram para lá porque eles eram muito inteligentes, eles faziam parte da família principal. E eles foram levados para lá. E quando ele chega lá, e aqui a gente vai falando um pouco mais, quando ele vai chegando aonde ele estava, ele foi obrigado a estudar de novo. Ele foi obrigado agora a entrar para a educação babilônica. E a gente vai entender que lá no livro de Daniel, já vou dar o texto aqui para você, que Daniel ele diz que ele vai ficando num período de treinamento por 3 anos. Então vamos supor que eles chegaram com todo esse pacote de cultural, de ensinamento que eles tinham, e agora eles entram para um outro. É a mesma coisa aqui, irmãos. Você que vem, que tem condições, você vem com as suas habilidades do Brasil, você fez sua faculdade, você veio para cá, e de repente você tem a oportunidade de entrar numa outra universidade aqui. Algumas coisas são parecidas, mas outras são totalmente diferentes. Então você só vai ganhando muito mais habilidades intelectuais quando você vai abrindo, né? Vai abrindo mais os teus olhares para a cultura e para o aprendizado. Na educação babilônica, o currículo era de elite do império. E aonde que eles estudavam lá? As escolas eram a escola do palácio. Então quando eles chegaram lá, eles chegaram ali, olharam eles e colocaram já eles para estudar. Então eram meninos que tinham extremamente inteligência. Escribas, astrólogo, matemático, diplomatas e conselheiros do rei. Vamos supor que tinha uma faculdade de lá, da Babilônia. No que eles eram formados? Escribas, astrólogos, matemáticos, diplomatas e conselheiro do rei. A matéria que eles estudavam lá, línguas, acádio, que era a língua erudita usada nos textos religiosos e científicos. O aramaico, que é a língua diplomática e administrativa. O que mais eles estudavam? Isso eu estou falando da escola agora da Babilônia. Ciências humanas, literatura clássica, babilônica, história e genealogia dos reis. Retórica e interpretação de sonhos. Então existia uma escola de interpretação de sonhos. E o que mais? Qual as outras matérias que eles estudavam na faculdade da Babilônia? Religião e filosofia. Doutrinas sobre deuses babilônicos. Um deles, Bel, Nebo, Aco e Marduk. Astrologia aplicada às decisões do Estado, que era um povo que se guiava muito pela astrologia. E práticas rituais sacerdotais. E também eles tinham e aprendiam, o último, a etiqueta e protocolo do cortesão. Como estar em pé diante do rei. Linguagem formal e gestos cerimoniais. Então, como portar, como fazer tudo diante do rei. Pois bem, dentro dessa introdução que eu trouxe para você, dentro dessa introdução que eu quero que você entenda que quem foi para a Babilônia não foi alguém simples. E ao chegarem ali,
todo mundo começou a perceber que eles eram inteligentes, que eles eram diferenciados, que eles tinham alguma coisa a mais. Só que eles saíram, foram pegos como escravos. Então presta atenção, eles estavam vivendo com a família deles, estavam na nação dele, eles estavam na família dele, estavam com o povo dele, e de repente eles são tirados à força e levados agora para uma outra nação, para um outro povo, um outro Deus, uma outra cultura, e tudo diferente. Chegaram ali, e quando eles logo chegaram de cara, perceberam que eles eram inteligentes. E aqui eu já abro aspas aqui, trazendo algumas coisas. Por isso, principalmente para a geração nova, a importância dos estudos. Porque você nunca sabe aonde Deus vai te levar. Por isso a importância que você sempre produza e você estude. E isso sirva também para nós os mais velhos. A gente não pode parar no tempo. Você sabia que às vezes Deus quer te levar para um outro nível, Ele só não te leva porque você não tem o que Ele precisa, que você não estudou. Não é que você não é inteligente, não, você é. Só que de repente você parou, não quero isso para mim. Mas é importante isso, irmão. E principalmente aí os pais, a gente vai ficando mais velho, nós estamos numa geração que é absurdo o nível de informação que a gente recebe. É absurdo o nível de informação. A minha filha, essa semana, ela falou alguma coisa para mim que eu fiquei até honrado. Que ela queria mexer em alguma coisa dentro da internet. E ela disse assim, pai, o senhor faz isso aqui? Eu falei, faço. Ela falou assim, ai, que raiva que dá, no bom sentido. O senhor, qual que é a minha geração, você falou? Millennial não, será? Não é Baby Boomer, essa daí, bem velhão mesmo. Ela falou assim, como um Baby Boomer consegue fazer e eu não estou fazendo? Né? Então, mas igual eu tenho falado, eu me esforço demais para tentar acompanhar. Hoje eu vejo um monte de molecada tudo nova e às vezes não quer estudar, não quer fazer alguma coisa. Por mais profissional que você seja alguma coisa, estude. Desenvolva, porque o estudo faz bem para os nossos neurônios, irmão. Ah, mas eu já tenho dinheiro. E o que o teu dinheiro vai fazer? O estudo, ele movimenta outro nível do teu cérebro. O dinheiro pode te movimentar os estudos, o conhecimento te movimenta outro. Então estuda. E quando eu estou falando de estudar, tudo bem, não precisa fazer uma universidade, não precisa entrar numa academia, mas estuda, pelo menos o inglês lá no Duolingo. Se você voltar para o Duolingo vai falar para você, igual aconteceu comigo. Ah, que saudade de você! Faz quanto tempo que você não viu o Duolingo? Está ali, enquanto você está ali no Duolingo lá, Face, o teu cérebro, irmão, está mandando conexões da tua mente. Então faça isso, estude. Ah, pastor, eu não gosto de estudar. Pois bem, irmão, você está falando com alguém aqui que não gosta de estudar. Ai, como eu detesto estudar. Eu não gosto de estudar. Tem que ficar parado, tem que ficar escrevendo, pesquisando. Eu não gosto de estudar. Já declaro aqui para vocês. Porém, tive que fazer uma faculdade de Direito de 5 anos. Terminei minha faculdade de Teologia agora de 4 anos. E aí, comecei uma faculdade de Psicologia, onde tive que vir para cá, parei no meio, estava 2 anos e meio nela. Aí eu estou aqui, sossegado, e arrumo mais uma sarda para me coçar. E inventei de fazer o mestrado agora. E agora estou eu, toda semana, com um monte de coisa vindo, e eu fico olhando lá, para que isso? Eu não preciso mais disso, irmão, para que está aqui? E aí você manda uma coisa, o professor dá um pito em você, está errado isso aqui. Aí eu voltei de novo lá, não preciso disso. Mas enquanto eu estou ali, os meus neurônios estão trabalhando, irmão. Então a gente precisa, porque às vezes Deus vai te levar para um caminho que vai depender de você terminar a tua escola normal. Pastor, eu não tive oportunidade, mas agora dá para você fazer supletivo online. Você termina o teu 2º grau, faça isso, irmão. Faça isso, estude, isso faz bem para a alma e para o teu coração e para a tua mente. Fala amém. Então, o estudar. Esses meninos eram extremamente inteligentes. Só que tem 2 coisas do estudo. Quanto mais eu me aprofundo, é aqui que é o perigo do estudo. Que quanto mais eu me aprofundo, mais eu acho que eu sei alguma coisa. Aí eu vou parafrasear uma frase bem famosa, filosófica, que quanto mais eu sei que eu não sei nada. Quanto mais você conhece, mais você sabe que você não sabe de nada.
Então o estudo, quando eu encaro ele da maneira correta, eu entendo o estudo como assim, realmente eu não sei mais nada. Então, estudar não é quem sabe, só estuda quem não sabe nada. Então você que não estuda, que bom, queria ser você já sabe tudo. Agora, quem se mete em estudar é que não sabe, tem que estudar, para aprender, tem que estudar e para aprender. Então faça isso ao nível de que, agora, isso aqui não pode ser maior do que as minhas habilidades adquiridas através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo e através da humildade que a gente precisa buscar em Deus, para que essas coisas não sejam o meu Deus. Porque está cheio de pessoas intelectuais, cheio de gente que tem estudo e se acha melhor do que outra pessoa porque ele fez alguma coisinha a mais. Isso já está fazendo mal para você. Então você está estudando errado. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que você não sabe nada. Eu tenho gostado que os pastores batistas, esse mestrado que eu estou fazendo é uma faculdade americana, então todos os pastores batistas daqui, do país todo, e é interessante que eu tenho gostado disso particularmente. Eu acho que o pastor, todo mundo que faz um seminário, ele não sai um pastor. Então entenda aí, pastor, fiz teologia, sou pastor? Não, você não é pastor, você é um teólogo. Pastor é uma chamada, mas todo pastor deve sim passar por um processo de conhecimento da palavra. E o caminho com mais amplitude para esse conhecimento é através de um curso. Pois bem, esses meninos chegam, de repente eles começaram, agora que eu já falei bastante deles, agora você já sabe quem eles eram e o que eles tinham. Aí eles foram desafiados, serviram um manjar lá do rei, e Daniel falou assim, nós não vamos comer desse manjar não, nós não vamos comer. Aí o oficial que cuidava deles disse assim, mas você precisa comer, porque se você não comer isso aqui, nós vamos acabar morrendo. Você precisa comer, que você não pode ser daqui. Vou apresentar vocês para o rei, que olha só, eles estavam sendo preparados, estudando, preparado com alimento para se apresentar ao rei. Olha só como era difícil e como o negócio era sério. E ele disse, não, eu não vou. Vamos fazer um teste? Me dá 10 dias. Eu não vou comer isso aqui, você só vai me dar para mim salada, e eu não vou comer nada desse manjar aqui. E daqui 10 dias a gente vai fazer uma comparação se a gente está do mesmo jeito dos outros meninos, que está comendo tudo. Eu falei, então tá bom. Ao final de 10 dias, quando chega lá, Daniel e os 3 amigos estavam com aparência muito mais forte do que os outros. E dali ele começa agora a não participar mais do manjar do rei. Ele não comia o que estava sendo servido, que muitas comidas eram sacrificadas a ídolos. Agora para um pouco e pensa aqui. 4 meninos intelectualmente formados, inteligentes e cheios de Deus, abrindo mão de uma comida do rei. Olha só que coisa ao contrário. Se normalmente no nosso tempo, se eu sou muito inteligente, eu sempre quero estar mais perto do rei. Ele não. Eles eram inteligentes, eles vieram, tinham uma intelectualidade extremamente aguçada, mas eu não vou comer a comida do rei. E às vezes você, por muito pouco, está comendo a comida que te oferecem. Você está abrindo. E por que ele não comeu? Porque ali tinha comida sacrificada e eles eram fiéis ao Deus deles. E aqui está a grande diferença. Não é o que eu tenho, não é o que eu estudo, não, irmão. Eu vou falar igual Paulo. Paulo era extremamente intelectual e cheio de estudos. E ele disse em um dos seus textos: tudo que eu tenho para mim é como se fosse esterco, não serve para nada. E não serve. Agora o que vai mandar aqui é uma fidelidade com Deus. E a pergunta para nós aqui, como é que está sendo a sua fidelidade com Deus diante do que é exposto para você? Diante da mesa, e mesa do rei é uma mesa bonita. Mesa de rei é uma mesa que tem todo tipo de comida. Mesa de rei é uma mesa, irmão, linda, tudo tem ali. E você tem cedido e comido o que o rei tem colocado sobre a mesa. Domingo passado foi nossa Santa Ceia e nós falamos sobre a mesa. Todos são bem-vindos a mesas de Jesus. Mas qual é o tipo de comida que você está comendo na mesa que o rei está te oferecendo? O que o mundo está te oferecendo? Então, por qualquer coisinha, você tem trocado a tua fidelidade em Deus por aquilo que o mundo está oferecendo. Aí, Sadraque, Mesaque e Abednego sai agora desse contexto e vai lá para o capítulo 3, onde a gente leu. De repente, ele deu uma surtada lá em Nabucodonosor, ele constrói uma estátua muito grande. E ele disse assim, todos vão ter que me adorar, todos vão ter que me adorar.
Só que Sadraque, Misaque e Abednego, eles eram o quê? Fiéis a Deus. Você percebe que tem muitas pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E não tem nada por um único motivo, por falta de fidelidade a Deus. Esse dia eu vi alguém falando e eu achei muito interessante, comparando cinema com igreja. Para ir no cinema você chega 1 hora antes para você não perder o trailer. Para vir para a igreja você já chega no meio do louvor e já chega cansado querendo ir embora. Quando você está assistindo o teu filme, a tua bexiga está estourando, mas você só vai no banheiro depois. Na igreja levanta 3 vezes, 4 vezes para ir no banheiro. O lugar que dá sede no povo e dá vontade do banheiro é a igreja. Então, agora, olha só, o que é oferecido lá fora e o que Deus quer que você experimente dele. Aí de repente disse assim, eu vou colocar aqui uma estátua e nós vamos tocar, e quem não se curvar vai ser morto. E Sadraque, Misaque e Abednego lá estavam. Aí aqui eu já quero perguntar para você, você tem se curvado, irmão? Nem vou perguntar se você curvaria. Você tem se curvado? Agora preste atenção aqui nas duas ações. Na primeira ação de Daniel, ele disse assim, eu não vou comer do manjar do rei. Está tudo bem. Não teve nada a ver com o rei, foi feito só com o oficial. E o oficial era uma gente boa, e ele disse, não, está tudo bem. Eu vou fazer esse teste com você. Só que a segunda ação não era com o oficial, era com o próprio rei, era com Nabucodonosor. Se você está se curvando à mesa, comendo a comida, que nem o rei está lá, imagina se é o próprio rei que está mandando você se curvar. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que erra com coisas pequenas, com coisa boba, com coisa que você sabe que é errado e continua fazendo, com coisas que você sabe que ninguém está vendo, mas você continua fazendo. Você continua se servindo desse banquete que o rei está te dando, mas ninguém está vendo. Como ninguém está vendo, está tudo bem, não tem problema. E aqui aquela velha frase do Brasil e aqui, todo mundo faz. Agora entenda uma coisa, não é porque todo mundo faz que se tornou certo. Ok? Todo mundo faz. Todo mundo faz, está tudo bem, todo mundo faz. Agora, não é porque todo mundo faz que é certo. O nosso problema é a gente trazer um pano de legalidade quando muitas pessoas estão fazendo. E aí você está se curvando diante de coisas poucas. E não é o próprio rei, porque não tem nada a ver com a tua vida isso. Aqui ele falou, quem não comer vai morrer. Não, ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Por enquanto era só entre o oficial e ele. Como é que estão os seus contratos de trabalho? Como é que estão os seus contratos de trabalho? Como é que você trata os teus empregados? Como é que você trata o teu patrão? Como é que você trata? Aí tem muita gente ficando, e eu particularmente, irmão, eu sou muito bem tranquilo quanto isso. Pastor falando de tal é muito rico. Que bom para ele, o dinheiro é dele. Agora, não me engane não, que nem todo o dinheiro veio de maneira honesta também. Que tem gente que galga bastante dinheiro, enganam aqui, tem que pagar X, não paga. Se alimentando do que é colocado na mesa do rei, porque todo mundo faz. E fazer o certo dá trabalho, custa caro e você pode ser morto. Nós vamos entender aqui. Enquanto o rei não está sabendo, eu só estou negociando com os oficiais, não tem problema, não, fica tranquilo, não, nada a ver isso aí. Tá, todo mundo faz, não, vai, não tem problema não. Não tem problema. E você vai fazendo, você vai fazendo. Você percebe, enquanto eu estou falando com você, para algumas pessoas, o Espírito Santo vai te trazendo a memória. Quando você fez a primeira vez, machucou a tua consciência. Você colocou, meu Deus, eu dei uma mancada aqui, não era para fazer isso aqui. Agora já nem dói mais na tua consciência. Por quê? Porque você acostumou à mesa do rei. Agora, se você ir para o segundo estágio, como é que você vai ficar? Porque aqui você não vai morrer, aqui ninguém sabe. Aqui está todo mundo do mesmo jeito, não tem problema. E leve isso para vocês, queridos irmãos que estão aqui. Não é porque todo mundo faz que é errado, que é certo. Leve isso. Se você faz uma coisa que você sabe que não é correta, e alguém chegar e falar para você, você assuma, fala, não é verdade, eu sei que não está certo. Agora, igual tem pessoas que falam assim, não, eu não estou fazendo, mas o fulano... Não, para, responda por você. Responda por você. Você sabe que não tenta justificar um erro porque o outro faz. Isso é feio, irmão. Você sabe que é errado. Você sabe do jeito que está acontecendo. Você sabe que o que você está fazendo está errado.
Mas por quê? Porque Deus te capacitou com saúde, Deus te capacitou com inteligência, você é bom no que você faz, mas você está participando da mesa que Nabucodonosor está colocando. Aí ele constrói agora, muda o nível. Que não brinca com o diabo, não. O diabo ele dá com uma mão e ele pede com as duas. Tá? Leve isso para você. Não é porque é bom, não é porque é saudável, não é porque me traz alegria, me dá prazer que vem de Deus. O diabo ele sabe exatamente como nós seres humanos somos manipuláveis. Às vezes o teu próprio dinheiro está te afastando de Deus. Teu próprio dinheiro. Ah, tenho muito dinheiro. E aí, irmão? Você tem dinheiro é teu. E vai fazer o que com ele? O que você está fazendo com ele? O teu dinheiro tem glorificado o nome do Senhor? Ou tem mostrado para você se achado melhor do que os outros? Não, o teu dinheiro tem que estar louvando e agradecendo o nome do Senhor. É isso aí. Pode ser o que for. Tem que ser para a glória do Senhor. Aí de repente você vai participando, você vai participando, você vai participando, você vai participando. Daqui a pouco você está envolvido numa situação que pode gerar um problema para você. Pode gerar um problema para você. Então tudo que é feito, presta atenção. Sabe quando os grandes roubos, quando você vai ver a entrevista dos grandes ladrões e tal, eles sempre começaram pequenininho, um brinquedinho, um bombom no mercado. E a falsa sensação, ele pegou um bombom, colocou no bolso, e ninguém viu, traz um alívio dizendo assim, puxa vida, ninguém viu. Aí ele tende a repetir aquilo de novo. Feliz é aquele que na primeira já leva uma cacetada na cabeça. Porque quando dá certo uma situação, você tende a repetir. Ah não, se não deu certo, receba esse aviso de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? E cada um, o Espírito Santo vai mostrando dentro de você. Para que não chegue numa situação que você não consiga mais voltar. Porque daqui a pouco construíram a estátua. Quem não adorar aqui vai morrer. Aí tocaram a buzina. Tocou a buzina. Aí todo mundo, quando eu falo de sápatras, os governadores, os prefeitos, é só gente importante, irmão, dobraram. E quando olharam lá, estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Em pé. E o aviso já tinha sido feito. Quem não se curvar, vai ser jogado na fornalha. Se você está comendo do pão que está aqui na mesa e nem tem ameaça de morte, imagina agora. Imagina agora. Agora que eu quero ver. Tocou a buzina, olha lá eles lá. E entenda uma coisa, todo mundo que é errado, que faz coisa errada, a pessoa que faz certo incomoda ele. Isso é psicologia. Tipo assim, se você faz uma coisa bastante errada, ou está fazendo alguma coisa dentro de um contexto social, de vida, que não é correto, aí de repente você encontra alguém que faz o correto, olha lá, quer ser melhor do que os outros. Só para se mostrar. Só para se mostrar. Se você não tem um bom casamento e vive escondendo as facas lá para não ter coisa pior no teu casamento, aí você vê um outro casalzinho sempre, oi amor, tudo bom linda, tudo bom vida, como é que você tem? Tudo falsidade isso aí. Ixi, isso aí isso é falsidade, meu bem, né? Por que você fala isso? Porque a base que você tira para você julgar é você. Então, o fazer certo incomoda as pessoas. As pessoas que fazem errado alguma coisa, ela não se sente bem do lado de alguém que faz coisa certa. E você sabe por quê? Olha que coisa interessante, olha para cá. Quando você faz uma coisa errada e tem alguém fazendo certo, ele não precisa falar nada. A atitude dela grita para você tão forte que você se sente mal com aquilo. Só que você não entende, não sabe lidar com aquilo. E a maneira que o ser humano encontra é atacando a outra pessoa. Olha lá, quer ser mais santo do que os outros. Olha lá, quer ser mais, falou o sertão, vai morrer. Falou Jesus na terra. Essa fala dela é uma defesa porque foi jogado na cara dela o problema que ela está tendo. Então, o fazer certo incomoda as pessoas. Você pode perceber. Se você faz uma coisa que não é legal, você vai entendendo o que é aí.
E você tem amigos que fazem a mesma coisa, vocês são amigos até morrer. Estão juntos. Agora, começa você a fazer o certo. Logo esses amigos teus vão afastar você. Por quê? Porque a maneira que você faz o certo incomoda quem está fazendo errado. Mas não é incomodar que você é mais crente, quer ser mais puritano. Não. É porque é como se fosse um espelho. Sabe espelho? Você está vendo no espelho, você está vendo exatamente quem é você. Então se você olha para o espelho mostra quem sou eu. Mateus, eu pergunto para o Mateus assim, Mateus, você está bem? Ele fala, bem, bom e bonito. Então Mateus se acha bonito. Só que quando ele olha no espelho, ele vê que ele não é bonito. Então o espelho mostra quem a gente é. Então não tem como você correr do espelho. Não adianta você tirar na foto, você percebe quem murcha a barriga logo de longe, né? Tira uma foto. De longe você já vi, murchou a barriga. Aquele ali está querendo. Agora, quando você vai no espelho, irmão, você está lá, todo murchão. Aquilo é você. Aquilo é você. Seja bem-vindo, sou eu. É você. Então, quando você faz uma coisa errada e alguém faz coisa certa, é a mesma coisa que o espelho estivesse falando para você assim, era assim que você tinha que ser. Era assim que você tinha que fazer. Era desse jeito que você tinha que se comportar. Só que a gente não consegue entender isso e a gente acaba retrucando as pessoas. Por isso que tem pessoas que não gostam de ser chamadas a atenção. Se você está fazendo alguma coisa errada, o marido, a mulher, o filho, alguma coisa, você está errado, não está errado isso aqui. Você não precisa fazer isso aqui. A pessoa se sente, por quê? Você está querendo ser melhor do que eu? Não, ela só falou que estava errado aquilo. É o espelho. Então olha só, no versículo 8, nesse momento alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Sempre vai haver alguém que vai denunciar você. Se você quer ser o mais certo do serviço, é o primeiro que vai rodar. Pode ter certeza. Vamos mandar alguém embora, manda o sertão lá. Que você acha melhor que todo mundo. É o único que está lá tentando chegar na hora cedo, está ali se matando e está ali, mas parece que o mundo não dá valor quando você quer fazer as coisas certas. É incrível isso. Haja vista como tem pessoas, lógico que eu não estou generalizando, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Mas parece que o mundo no pecado, se vê alguma coisa fazendo certo, as pessoas fazem de tudo para afastar essa pessoa. Por quê? Ela fazendo certo, mostra para as outras pessoas o que elas não deveriam ser. Está entendendo? E sempre vai ter alguém que vai denunciar. Eles ficaram em pé. Logo chegaram três, foram falar para Nabucodonosor. Falou, sabe aquele pessoal lá que você gosta bastante? Sempre vai ter gente. Tá, os meninos lá que você trouxe, que já está aí governando junto com o senhor aí. Você sabe? Sim, sei, os menininhos, Sadraquinho, Misaquinho, Misael, conheço eles, Gauchinho, conheço eles. Inteligente, pensa nos meninos sabidos. Pois bem, é eles mesmo. O senhor levantou aí, sofrendo, levantou esse bonecão aí, eles não se dobraram. O que Nabucodonosor fez? Chamou eles para conversa. Vem cá. Chamou para o escritório. Eu acho que quando Nabucodonosor chamou, eu acho que ele falou assim, não, os meninos não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Porque o mal que te alimenta, pensa que você nunca vai voltar contra ele. Eu só volto para o mal que me alimenta quando o meu eu abasteço da graça de Jesus. O mal que te alimenta nunca vai pensar que você vai voltar contra ele. Quando ele chama os meninos, quando está chamando os meninos ali, o pessoal ouviu falar aí que parece que vocês não dobraram aí, vocês estão com um problema na perna, alguma coisa, estão com um problema na coluna, está com problema na coluna, você não consegue sentar, o que aconteceu com você? Ele falou, não, é o seguinte é esse. Usar um português bem coloquial, nós não vai dobrar mesmo o joelho. Não, nós não vai dobrar. Eu acho que, eu não sei onde eles estavam conversando, mas vamos imaginar Nabucodonosor sentado numa poltrona grandona. Ele deu uma mexida assim, falou, não, eu não estou ouvindo direito. O seguinte é esse, olha aqui, rei. 3 mineirinhos, olha aqui. Nós não vai sentar. Nós não vai ajoelhar, não. Irmão, você quer mexer com todo poderoso? Aí ele se levantou e ficou endemoniado. Aí ele ficou endemoniado. Vou dar uma chance para vocês ainda. Eu vou tocar de novo. Tá? Se vocês dobrarem, está tudo tranquilo, porque ele não queria fazer nada. Mas Nabucodonosor ficou tão endiabrado.
Será que se teu chefe te chamasse, alguém te chamasse para você dar um jeitinho em alguma coisa, como é que você ia fazer? É teu chefe, é o teu líder, é alguém que está sobre você. Rapaz, faz isso aqui, faz. Você faria? Se que você não faz, você pode ter um emprego. Se você não faz, você pode. Ô fulano, diminui aqui ó, na nota aqui, ó. Faz um negocinho aqui para mim assim, ó. Pega esse dinheiro aqui, põe aqui, você tira aqui. Você sabe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu estou falando com gente inteligente aqui. Você sabe o que eu estou querendo dizer para você. Situações que de fato não são boas, são errados. E aí alguém grande chega para você e fala, ó, faz assim. E aí? Lembra da mesa do oficial? Ninguém viu. Você já comia, imagina agora. Ainda mais aqui, um Zé Ninguém, amigo de coisa nenhuma, irmão de quase nada, dependendo, vendendo o almoço para comprar janta, se mandar embora, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Meu Deus, o que vai fazer? Ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, irmão, é um peso. Agora, ser fiel a Deus, sabendo que você vai morrer, sabendo que você vai perder, não vai ter o aluguel teu para pagar, como é que você vai reagir? Como é que você reagiria se alguém te chamasse? Isso é uma coisa para a gente pensar na vida. Que sempre vai haver pessoas maiores que a gente tentando negociar alguma coisa que ele vai ganhar, tirar vantagem, só que em cima dos teus princípios. Agora entenda uma coisa, você tem princípios e valores. E aqui eu vou sair um pouquinho aqui do ensinamento bíblico, mas você tem princípios e valores do teu pai e da tua mãe. Teu pai não te ensinou a fazer isso, tua mãe não te ensinou a fazer isso. Você tem princípios e valores que você aprendeu na primeira escola, que é na tua casa. Teu pai trabalhava, coitado, sofria trabalhando para cuidar de 11 filhos que ele tinha. Não faltava nada para ninguém, estava tudo lá. E você agora está fazendo isso? Você agora está querendo fazer isso? Você tem princípios. Ainda é hora de você... pastor, mas se eu não fizer isso, eu vou... Irmão, você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Ou você vai a caminho, a passos largos, para o inferno, longe de Jesus, ou você abre mão de alguma coisa, mesmo que me matarem. Mesmo que acontecesse comigo, mas não, mas Senhor, está aqui a minha verdade. Que tem uma coisa que você nunca vai poder mentir, é quem é você diante de Deus. Você e Deus sabe exatamente quem é você. Deus sabe exatamente quem sou eu. Não adianta a gente chegar, Deus, estou eu aqui, tu sabe. Ele sabe exatamente, irmão. Você é sem vergonha, fofoqueiro. Deus sabe exatamente. Para mim, para outra pessoa você fala bonito, não, e tal. Não, mas você sabe exatamente quem é você. Então chega a hora de você chegar diante de Deus com sinceridade. E essa mensagem está indo para alguém aqui, que quem sabe você está a um passo de fazer alguma coisa. E é um aviso de Deus, cuidado, isso pode te prejudicar lá na frente. Ou você que está negociando algumas coisas, mas se eu não fizer isso, meu patrão vai me mandar embora. Se eu não fizer isso, eu vou perder esse emprego, que ele é muito bom. Eu tenho 70 horas por semana, eu ganho muito bem. Se eu vou perder isso, você escolhe. Ou você adora o Deus desse século, ou você vai para a fornalha. Ai, pastor, eu não quero ir para a fornalha. Pois bem, você tem uma escolha hoje aqui. E convido todos vocês, vão para a fornalha. Ou você fica vivo de bem com o rei, ou vai para a fornalha, na vergonha de todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ficar bem com todo mundo. A gente não quer desagradar ninguém. Esse é o grande problema dessa geração. Que a gente já não quer agradar todo mundo, quer falar tudo bem. Não, irmão, verdade é verdade, mentira é mentira. E uma das coisas boas, quando a gente vai envelhecendo, e eu amo isso, é que você vai deixando aquelas... Quando a gente é mais novo, a gente tem muito cuidado. O que os outros vão pensar? Irmão, quando a gente vai envelhecendo, fala assim, ó, certo é esse aqui, irmão. Você gostou de mim? Amém. Não gostou? Amém também. Deus te abençoe. É o que tem para hoje. Agora, você precisa tomar uma posição. Você precisa sair do cima do muro. Você precisa dar um passo agora diante de Deus, mesmo que você vai morrer. Mas se eu perder emprego? Não sei, você pode perder emprego. Você pode ter que voltar para o Brasil semana que vem. Você pode, ué. Mas agora a pergunta que eu quero falar e fazer para vocês, você quer ficar adorando Deus que foi levantado? Ou você prefere às vezes perder tudo? Porque você ir para a fornalha, infidelidade a Deus. Essa é a grande questão. Pessoas, muitas estão aqui adorando o Deus do dinheiro,
adorando Deus das coisas boas que a gente tem aqui, perdendo família, perdendo filho, perdendo casamento, perdendo tudo. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. O que os meninos fizeram? Tocaram de novo, eles ficaram em pé. Nabucodonosor falou assim, manda aumentar 7 vezes mais a fornalha. Olha só, se você não é fiel ao Nabucodonosor, você não vai ter nenhuma fornalha, um foguinho. Se você é fiel a Deus, se prepara. O pau vai quebrar nas tuas costas. Vão acabar com a tua reputação. Vão acabar com você. Mas a pergunta que eu faço é, você quer agradar quem? Quem é que você quer agradar? Você quer agradar a Deus ou agradar as pessoas fazendo as coisas erradas que não é para fazer? Quem é que você quer agradar? A pergunta é essa. E de repente aumentou de tamanho, olha só, de tamanho a fornalha, jogaram eles lá, porque os meninos que foram levá-los morreram queimados. Olha como estava forte, e o rei estava muito bravo. E já vou adiantar aqui para você, se você chegar para alguém e falar o que eu estou falando aqui para você, ô senhor, ô patrão, ou não sei quem, vamos desfazer isso, se prepare que ele vai aumentar a fornalha. Não pensa que, lembra de José? Eu sempre penso de José, né? José, a mulher foi querer pegá-lo, ele largou, ficou com a capa dele na mão. Se fosse você, você falou, glória a Deus. Deus me livrou desse satanás, dessa mulher, agora Deus vai me honrar. Se prepara, mano, vem fornalha aí. Ficou preso 7 anos. Então nem tudo que eu abro mão por Deus, eu tenho uma recompensa imediata. Já quero te avisar, tá? Vamos ver no evangelho onde tem que chamar vem que Jesus vai dar tudo. Não, quem falou, irmão? Vem para Jesus e se prepare para sofrer. É essa a realidade. É isso aí. Porque o estar em Jesus não é os benefícios que eu tenho aqui, mas é a vida eterna que eu vou estar sempre com Ele. Esse é o maior benefício. Aumentou 7 vezes, jogaram os meninos lá. E quando jogaram eles lá, Nabucodonosor chamou o pessoal que estava do lado dele e falou assim, vem cá, nós não jogamos 3? Ele falou assim, você jogou 3. Mas eu estou vendo, quanto? Eu estou vendo 4. E olha só, ele poderia dizer assim, eu estou vendo 4. Mas ele falou uma coisa diferente. Ele falou assim, e esse quarto, o rosto dele tem a semelhança dos deuses. Tira ele de lá, daí começou a chamar ele, aí ele olhou no buraco, sabe o que os meninos estavam fazendo? Passeando no meio da fornalha, andando no meio do fogo, conversando. Todo mundo quer andar na fornalha, mas ninguém quer deixar de adorar o rei de Nabucodonosor. Né? Se fosse um pregador que pegasse só essa frase para você, Deus vai fazer você andar na fornalha, fala amém. Deus vai te dar vitória na fornalha. Aí tem uma outra frase que é assim, Deus não te livra da fornalha, essa é boa. Deus não te livra da fornalha, mas Deus te livra na fornalha, fala amém. Aí você fala amém. Mas está se curvando por qualquer coisinha, está se curvando. E quem se curva vai para a fornalha, ou não? Não, você vai ficar onde todo mundo quer que você fique. Mas para aqueles que abrirem mão do que as pessoas querem, abrirem mão de você. E aqui eu termino falando de Jesus. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, eu não me curvar diante de tudo que está oferecendo. Você pode não estar ganhando nada aqui, mas o teu nome está escrito no livro da vida. As coisas não estão boas para você, mas Deus está cuidando de você. Você pode ver alguém crescendo, ricando, e você está lutando, mas parece que as coisas não vão. Mas a melhor coisa é saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Tenha essa certeza em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se curve diante dos benefícios que o mundo te oferece, mas permaneça firme na fidelidade em Deus, porque no tempo certo, Deus vai te exaltar. E se Ele não te exaltar? Não vou enganar você não, viu? Deus vai te exaltar no tempo certo. Ficamos de pé, pode ficar em pé. Vamos orar. Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Ele pode não te exaltar, morrer. Você pode morrer pobre e feio do mesmo jeito. Pode não ter um empregão daquele que você gostaria. Pode não ter o dinheiro que você gostaria. Tá tudo bem. O mais importante é se o meu nome está escrito no livro da vida.
Então veja isso dentro de você. Antes de você buscar os manjares do rei, busque estar bem com aquele que é o verdadeiro rei. Obedeça a ele. Vale a pena você abrir mão dos prazeres desse mundo. E é muito prazeroso, é muito bom o que o mundo oferece. Mas, melhor ainda, nós estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Vamos supor, daquela ponta da parede, aquela ponta da outra parede, vamos supor que é a eternidade. É a eternidade. Tudo aquilo ali. Está vendo isso aqui? Quem consegue ver aqui o furo aqui do meu anel? Uma ponta a ponta é a eternidade. Esse furo aqui é exatamente a vida que a gente tem. Diante da eternidade, é isso aqui. E você está brigando com tudo para perder tudo isso aqui, por causa disso aqui. Você está se sacrificando, você está se vendendo, você está fazendo um monte de coisa errada aí, tudo para você estar bem aqui. Deus te trouxe hoje para mostrar, eu tenho muito mais do que isso aqui. Eu tenho tudo isso aqui para você. Quero fazer um convite. Alguém aqui que quer receber Jesus como teu Salvador?